Oi, gente, a gente está iniciando a live. Eu só tô esperando a convidada entrar para convidá-la para a gente iniciar a entrevista. Acho que a convidada já chegou e eu consigo convidá-la para participar. Oi, Grupo Lélia, boa noite. Eu já mandei o convite, eu acho que você precisa aceitar aí para a gente dividir essa live. Estou convidando novamente. Grupo Lélia, eu acho que vocês têm que aceitar a solicitação aí para a gente começar.
Ah, que bom! Eu estava tentando pelo computador, pelo Note, mas não deu certo. Ah, mas que bom que agora a gente conseguiu. Eu já tava ficando nervosa. Eu também já estava tentando falar com o pessoal o que será que aconteceu. Mas aqui É, estamos, tudo certo. tudo. Boa noite, gente. Eu me chamo Juliana Minervino. Eu sou componente do Grupo Educação Descolonizadora e pesquisadora do GIAF CNPq também. E hoje a gente está aqui para falar um pouco e escutar bastante a professora Amanda Mota, que vai falar com a gente sobre a Lélia Gonzalez e o feminismo, né? Então, espero que vocês gostem e caso vocês tenham dúvidas e curiosidades, dividam e troquem com a gente, porque é uma noite de troca, né? Esse evento é um seminário de mulheres na ciência e é isso. Boa noite. E professora, eu peço que a senhora se apresente para a Tá gente, por bom. favor. Muito bem, boa noite a todas as pessoas que nos escutam aí, né? Brasil afora. Meu nome é Amanda, eu estou professora na Universidade Federal do Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. Tá frio aqui e é sempre um prazer estar em parceria aí com o grupo Educação Descolonizadora e junto com a doutora Daniela Bastos, que é minha companheira aí de trabalho. E vamos falar sobre Lélia Gonzalez, essa mulher, para mim, fantástica, uma intelectual, uma intérprete do Brasil, que precisa ser mais estudada por todas nós. Sim. Amanda, fala pra gente a sua trajetória, por favor. Explica, fala da sua pesquisa também, como você chegou, já que a gente está falando de mulheres na ciência, né? Uhum. Então, meu nome é Amanda e eu tenho, assim, falar de mim é meio assim, nossa, por onde que a gente começa, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, comecei a trabalhar muito nova e, quer dizer, nova para alguns, né? Acho que para as classes populares isso é mais comum. E me formei aí com bastante dificuldade antes das políticas de ações afirmativas. Lembro que eu era a única dentro da minha turma ali, da minha faculdade, a única pessoa não branca. Isso era uma coisa muito. Era bastante pesado isso, né? Depois fiz mestrado, fiz doutorado e fiz parte do meu doutorado, né? Foi no México. E é isso, mas eu acredito que a melhor parte da minha formação foi ter vivido já em todas as regiões do Brasil. Eu acho que isso que, para mim, é a questão mais significativa e que mais me trouxe, assim, uma visão do país, continente que a gente vive, que é o Brasil, e essa compreensão de que o Brasil são muitos, né? A gente não tem um país só. Então é isso, minha trajetória de uma mulher que trabalhou e estudou ao mesmo tempo. Sou professora hoje também do programa de pós-graduação e isso é muito bom porque estou aí contribuindo de alguma forma para as novas gerações, né, de estudantes e de pessoas dentro da pós-graduação. Isso é uma questão que já vem sendo feito aí por muitas colegas minhas
que é uma educação antirracista, uma educação feminista, não sexista, contra a LGBTQ e fobia. Então, a gente é um grupo que nesse momento a gente sofre muitos ataques por conta desse momento difícil político que nós estamos, mas nós seguimos, né? Não só eu, mas todas as que também estão fazendo esse enfrentamento nas suas universidades, né? Sim. Assim como vocês, né? Que também trabalham com esses temas, que são temas muito caros, né? Para todas nós, mas que são temas que a gente tem sido um momento bastante difícil. E temas que são bastante, são bem importantes, cada vez mais a gente está levantando, né? Agora, pensando na sua trajetória, como é que você chega nessa questão de Lélia Gonzalez? Como é que você se encontra nesse tema e como é que você se apaixona por Lélia? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de livros, né? Muito de livro, assim, livro no papel mesmo. Então, eu leio textos assim em PDF, leio alguns livros em e-book, mas na verdade eu gosto mesmo de sentar com meus livros e com os meus post-its, e aí lendo e marcando e folheando. Eu gosto muito do livro. Então, até 2018, nós não tínhamos um livro com a obra da Lélia Gonzalez. Então, a partir de 2018, nós tivemos essa maravilha aqui, que eu tenho o maior carinho por esse livro, porque foi a primeira vez que nós tivemos a obra da Lélia Gonzalez reunida. Então, aqui nós temos artigos, temos entrevistas de Lélia Gonzalez. Um livro bonito, um livro que para as fotos, muitas fotos, cartas, uma trajetória bem bonita de Lélia. A família de Lélia faz a abertura, né, desse livro, escreve algumas palavras. E eu acho que a partir daí eu comecei a ler muito mais a Lélia, e é muito bom ter esse livro sistematizado, né? Eu chamo assim, a sistematização do pensamento da Lélia Gonzalez. Então, esse livro é de 2018, pelo coletivo da editora Filhos de África. E é um livro que eu gosto muito do título, Primavera para as Rosas Negras. E a partir desse livro, eu passei a ler a Lélia com muito mais frequência. Porque eu lia a Lélia, né, nos PDFs que nós tínhamos disponibilizados na internet, PDFs muito ruins no cuidado dele, né? Eram PDFs da época de 80, imagina. Então, eram xerox e daí era o PDF. Então, acho que a partir de 2018 a gente tem a obra da Lélia sistematizada e que foi um enorme presente que o coletivo aí, Filhos da África, o Pan-Africanismo fez, que foi colocar a Lélia na mão da gente. E isso aconteceu, então, pela primeira vez em 2018, longe ainda, longe desse movimento que foi a vinda de Angela Davis para dizer para o Brasil que o Brasil deveria estudar a Lélia Gonzalez, né? Então, ela sempre foi uma autora muito, assim, querida por mim, eu sempre ali,
Mas a partir de 2018 eu de fato me dediquei muito à leitura do livro de Lélia Gonzalez, e daí vem então o grupo Lélia Gonzalez, né? Que está aí nas redes sociais, e temos um grupo de orientandas, e a gente tem trabalhado muito para, enfim, para esse legado, né? Para seguir com esse legado de Lélia, que acho que, repito, nós temos uma dívida com essa mulher, acho que a gente lê ela muito pouco, estuda ela muito pouco, mas a gente já vê uma grande mudança nos últimos tempos. E então é isso. A partir de 2018, um olhar muito mais atento, assim, a partir desse livro. E aí já não precisava mais do meu livro, porque eu tinha um livro de xerox, né, todo ele xerocado e encadernado sobre Lélia Gonzalez, mas obviamente muita coisa faltava ali, né? E aí esse livro de 18 nos trouxe isso, e aí eu pude ler num livro mesmo e não mais no meu livro, né, encadernado aí, que eu mesma tinha feito. Então acho que é um pouco isso. Acho que é um pouco disso que você falou, a importância de sistematizar as ideias, né, de Lélia Gonzalez e assim poder disseminar mais os pensamentos dela, fazer com que os pensamentos, as teorias dela, os conceitos se disseminem, né, no meio das pessoas assim de forma mais fácil e mais compacta e direta, né? Amanda, fala pra gente um pouco assim sobre a Lélia, a importância dela como mulher, como militante, como uma das fundadoras do movimento negro, né? E o reflexo dessa luta na atualidade, por favor. Sim. Então, gente, Lélia é uma mineira assim como eu, uma mineira de Belo Horizonte, que sai de Belo Horizonte ainda bem jovem, e ela sai de Belo Horizonte pela mão do irmão, o Jaime de Almeida, que foi um jogador do Flamengo. Eu gosto muito dessa história, sabe? Eu gosto muito da história de que momento histórico a pessoa se localizava. Então, o pessoal que são os meus alunos, aí, minhas alunas, sabem que sempre a história está muito presente nas minhas aulas, né? Então, ela sai de uma Minas Gerais, vai para o Rio de Janeiro com o irmão, e Lélia gostava muito dos livros. Ela era uma mulher que desde pequena ela tinha esse amor pelos livros, ela gostava de ler, de escrever. E aí então a Lélia estuda. Veja que é uma questão bem raro isso, né? Porque pensa uma mulher naquela época estudar. Uma mulher não branca, uma mulher pobre, pai dela era um ferroviário, a mãe dela era empregada doméstica, e inclusive foi aí que a Lélia começa a estudar, porque a patroa aí, de alguma forma, também, a pedido da mãe de Lélia, coloca ela para estudar. Ela vai para o Rio de Janeiro, né, que é um mundo bem diferente de Minas Gerais, e segue estudando, vira professora, vai para a UERJ, e aí eu acho que é uma questão bem importante de ser dita, que naquela época era a Universidade da Guanabara, né? E hoje é a UERJ. Então, não por acaso as políticas de cota, a UERJ foi um dos lugares que mais acolheu essa questão
das políticas de cotas. Quando eu falo isso, geralmente alguém me corrige. Não, Amanda, só para te dizer que não foi na UERJ, foi numa outra universidade aqui no Rio. E, ok, eu já entendi essa história, mas eu quero dizer que o protagonismo da UERJ nas cotas, aí em 2003, foi algo fantástico. Eu realmente gosto muito dessa instituição, tenho boas amigas, bons amigos aí, e bons amigos e amigas que fizeram a sua formação aí, né? E, e a Lélia por aí, passou por esses bancos aí, por esses bancos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, uma professora de história, uma professora de geografia, e longe das questões de raça. Isso é uma questão que ela mesma diz, e aí no livro, né, nesse livro aqui, Primavera para as Rosas Negras, tem muitas entrevistas dela, e ela vai dizer isso, que ela passava ao lado dessa questão. Por quê? Né? A Lélia era uma mulher que falava 4 idiomas, tinha feito, então, 2 graduações, fez um mestrado. Então, é isso, assim, ela só queria ser uma boa professora, uma intelectual que discutia as questões da sua época. Mas aí não tem como a gente passar ao lado do racismo, né? Porque ele vem entranhado dentro da gente, nós somos mulheres racializadas, então a Lélia encontra esse ponto que foi chave na vida dela, quando ela casa com o primeiro marido dela, e que ela vai sofrer uma rejeição muito grande por parte da família do marido dela. E aquilo para ela foi uma coisa terrível. O marido rompe com a família para ficar com a Lélia, mas para ela aquilo foi uma coisa um tanto quanto assustadora. Ela disse, não, é preciso falar sobre essas coisas, é preciso falar. O marido dela morre tragicamente, aí um pouco tempo de relacionamento. Ela vai para Minas Gerais, tirar um tempo, né, para si. E a Lélia, já falei para vocês, falava alguns idiomas, entre eles ela falava francês. Inclusive, a Lélia traduziu alguns textos, sobretudo de filosofia, do francês para o português. Então, a Lélia leu Simone de Beauvoir direto do francês, ela leu O Segundo Sexo direto do francês. Então, antes da obra chegar aqui, que nós, as feministas, a gente lia os textos que entravam para nós pelo espanhol. Então, esses textos foram tardios aqui no Brasil. E a Lélia lia, então, a Simone de Beauvoir bem cedo, e a Lélia vai parafrasear a Simone de Beauvoir. Ela sempre diz isso, quando ela fala sobre isso. Mas aí ela vai dizer o seguinte, que a gente não nasce negro, ninguém nasce negro. A gente vai tornando negro ao longo da vida, e ela vai continuar dizendo que esse é um movimento difícil e doloroso e que é vida fora. Ela usa essa expressão exatamente, que é vida fora. Não é uma questão que tipo, não, agora eu sou negra. E ela vai então começar a se tornar negra, né? No momento em que o pessoal diz para ela, olha, não, aqui não, porque aqui é gente branca que entra. Então, ali ela entende que ela não faz parte do time, ela não faz parte daquele pessoal ali. E que bom, o que a gente faz com isso nesse momento que a gente descobre que a gente não faz parte disso? E aí
começa a nascer, então, uma grande militante, além de uma intelectual que já era, e que vai, então, fazer uma escrita muito comprometida, estabelecendo uma relação muito bem feita entre classe, raça e gênero. Ela funda o movimento negro unificado, faz um protesto, né, na frente das padarias do Teatro Municipal de São Paulo, um lugar onde as pessoas negras dificilmente entravam, e depois vai vir, né, o documentário um pouco depois, do Emicida que vai falar sobre isso, quer dizer, um pouco depois não, né, 40 anos quase depois, vai falar um pouco sobre isso, e aí ela começa a se tornar essa mulher fora de qualquer... Assim, me falta palavras para falar sobre essa mulher. Mas então ela alastra aí as suas amizades, ela vai ser amiga de Abdias Nascimento, vai ser amiga de Maria Beatriz Nascimento, também aí do Rio de Janeiro, não do Rio de Janeiro, né? Era uma nordestina, mas que foi para o Rio também jovem. Deixa eu ver o que mais. Vai ser amiga de Conceição, Evaristo e e Benedita da Silva. Esqueci de falar Benedita da Silva, mas Benedita da Silva tem uma importância muito forte na vida dela e vice-versa. Elas entraram aí no Partido dos Trabalhadores na época. A Lélia foi candidata, ficou de suplente e ela foi trabalhar com Benedita da Silva no primeiro mandato de uma mulher negra, então, aí no Rio de Janeiro. Então, imagina o que eram essas duas mulheres dentro aí do poder político, né, partidário do Rio de Janeiro, da década aí de 80. Então, o que ela fez não é pouca coisa. Então, ela falava, ela era professora, ela escrevia e fazia um trabalho militante que Benedita da Silva disse que não viu outra pessoa fazer o que ela fazia, que era subir nas regiões periféricas e falar com as mulheres sobre política pública, sobre o que era direito dessas mulheres e direitos, inclusive, negados, sobretudo. Então, ela tem uma obra que eu digo, assim, as pessoas precisam ler essa mulher, sabe? E eu fico bastante feliz quando eu vou falar sobre ela e as pessoas me dizem, eu vou comprar o livro. E hoje, com essa facilidade, né, de redes sociais, as pessoas me mandam, olha, eu comprei o livro, eu vou começar a ler, eu comecei a ler, porque é uma coisa fenomenal. Obviamente que é uma tragédia a gente lê a Lélia e ver e dizer assim, nossa, mas será que ela escreveu isso quando? Ela escreveu ontem? E aí a gente vai ver que não, ela escreve essas coisas aí há muito tempo. Então é trágica a obra, porque se a gente pensa que se é atual, então é porque tem muita coisa que ainda não mudou e que deveria mudar, né? Nesse sentido. E é uma obra muito corajosa também. Ela era uma mulher muito corajosa. Veja, ela escreve no tempo da ditadura militar. Ela tinha um dossiê sobre ela na polícia. Aí, e primeiro a Abdias tinha o dele, ela estava junto ali, né, arrolada junto ali,
mas depois ela teve o seu próprio dossiê aí, né? De tanto que ela incomodava. E por que ela incomodava tanto? Porque o governo militar, ele abraça com muita felicidade e muito afinco a ideia de um país com uma dita democracia racial. Então, junta aí o, o Gilberto Freire, né, que é o cara da democracia racial, que vai dizer que aqui todo mundo é feliz, a gente casa com todo mundo se ama, e o governo militar vai dizer isso também com muito afinco, e não é por acaso que o atual governo também vai dizer isso sempre que pode, com muito afinco, com muita dedicação, né? Quer dizer, mais dedicação em dizer que não existe e que nós somos todo mundo igual, todo mundo é feliz e que só nos Estados Unidos tem racismo e que não tem. Tem muito mais afinco do que isso, do que fazer políticas públicas para que talvez um dia esse dia chegue. Então, ela escreve num momento de muita diversidade. E ela vai dizer que, olha, não dá para dizer que existe democracia racial nesse país. E ela vai fazer uma obra, tem um texto dela que eu gosto muito particularmente, que é A Mulher Negra na Sociedade Brasileira. Ela escreve esse texto na década de 80 e ela vai trazer dados para nós. Ela escreve esse texto em 1979. Olha, eu era bebê ainda. Ela escreve em 79 e ela nos traz as fontes, ela nos traz dados sobre a mulher negra, e aí ela vai ser uma grande precursora, né? Ela que vai fazer esse movimento importante de botar essas 3 categorias fundamentais para discutir e fazer uma obra que sai do Brasil. A Lélia foi a primeira mulher brasileira, negra, que saiu do Brasil para falar sobre a situação da mulher negra no Brasil. Então, ela era uma mulher que viajava muito, também eu acho que essa é uma questão bem importante de dizer. Lélia esteve muitas vezes no continente africano, muitas vezes na Europa e muitas vezes aqui caminhando a nossa América Latina. Nossa, é até bom ficar te ouvindo falar, você fala numa fluidez. Agora, Amanda, eu queria entrar na questão dos conceitos da Lélia. Queria que você falasse um pouco da categoria mulher pra gente, conceito de anfitrionidade. Ok, eu tô botando aqui o meu telefone para carregar, que eu já Tudo falei para bem. vocês que eu tava tentando entrar no computador, não conseguiu. Ops. Ai, esse mundo online é uma loucura, né, gente? A gente Uma está loucura. começando a gente está aprendendo, né? Todo mundo muito junto, separado, mas junto, nessa Obviamente que vocês movimentação. mais jovens sabem muito mais do que a gente, né? Nesse Ah, mundo online, como é que faz? tá, mas a gente Mas passa os perrengues. também passa, né? Então tá. Então vamos lá. Bom, eu acho que quando a Lélia começa a fazer os estudos sobre mulheres negras e mulheres negras brasileiras, porque aí tem uma diferença bem significativa, que é importante a gente pontuar. Às vezes nós vamos em bancas ou assistir pesquisas, né, de pessoas falando sobre mulheres negras e que faz uma fundamentação com as autoras estadunidenses.
Veja. Ai, Amanda, qual o problema? Não, problema nenhum. Acho que são autoras que de fato precisam ser lidas. Mas assim, Brasil, sabe? Não é um país de amadora. Brasil é um país. Se a gente vê a movimentação, eu sou professora de políticas públicas, né? Ver a movimentação desse país, inclusive nesse exato momento, né? Que a gente aí tem uma CPI com muitas surpresas. Então, o Brasil é um país que, para a gente falar sobre nós, é melhor a gente chamar alguém daqui mesmo, entendeu? Porque é o seguinte, o negócio aqui é bem difícil. Então, é um racismo muito sorrateiro no Brasil e com bases aí fundantes muito diferentes dos Estados Unidos. Então, eu sempre digo para as pessoas que eu quero estudar as mulheres negras, eu digo, então procure as mulheres negras brasileiras. Leia Lélia Gonzalez, leia Maria Beatriz Nascimento, leia a Nilma Gomes. Então, leia essas pessoas que vão te situar num país racista, nada democrático racialmente, né? Essa historinha aí, ela não é verdade, e aí a gente vai. A Lélia é uma, então, dessas mulheres que precisam ser lidas quando a gente vai querer falar sobre Brasil, sobre racismo, sobre mulheres e sobre desigualdades, né? Ela vai, ao longo da carreira dela, ela morre jovem, né? Eu digo que ela morre jovem porque uma mulher dessa devia viver bastante tempo, né? Como uns 100 anos, assim, porque ela escreveu muita coisa ao longo da vida dela, e aí imagina se ela ficasse um pouco mais por aqui com a gente. Eu tive a honra de fazer uma entrevista com o filho dela, o Rubens Rufino, e, e é impressionante, assim, ele fala da mãe dele com um amor, um carinho, uma admiração, e acima dela, né, acima disso, com com essa, com esse trabalho que é não deixar esse legado se perder por aí, né? Mas se a gente pode destacar alguns pontos importantes dos conceitos de Lélia, né? Eu acho que, quer dizer, eu acho não, né? Porque está escrito, que é o português. Depois a gente tem a ideia da americanidade, e que também é muito. Eu mostrei esse livro, que é o livro de 2018, e nós temos esse livro também, que vocês já devem conhecer, mas de toda forma eu mostro aqui para vocês, que é por um feminismo afro-latino-americano, que foi lançado ano passado. Ano passado, deixa eu ter certeza. Se foi, mas foi 20. Que é isso, foi 20. Que é da Flávia Rios, daí do Rio, da UF, e da Márcia Lima, da USP. E que esse foi o livro que foi lançado, então, por uma grande editora, né? Então, a gente entra nas livrarias, a gente dá de cara com ela, o que é uma maravilha, o que a Primavera das Flores Negras a gente não tinha isso de entrar e ver ela ali na mesa ali para ser comprada, né?
E hoje a gente tem isso. Então, a Lélia é uma outra questão que eu acho super importante de falar. A gente já vai entrar nas questões dos conceitos, mas a Lélia tinha uma forma muito. Ela tinha uma ironia muito peculiar dela, e que a gente vai ver isso nos textos dela, e que eu acho o maior barato. Barato era uma expressão também muito utilizada por ela. Eu fiz aqui uma marcação, mas ele é tão marcado já, esse livro, de um trecho que eu gosto muito, da abertura de um texto que eu gosto muito, que eu vou ler para vocês, se eu achar a minha citação aqui. Ela traz importantes contribuições para o feminismo, e ela é muito prática, né? Eu gosto muito dela. Então, vão perguntar para ela assim, Léa, vai responder o seguinte: ser feminista é tomar consciência de sua condição de mulher. Então, ela falava isso. Ela falou só isso. Sobre esses temas que hoje são. Aí a gente segue. Ai, gente, eu marquei aqui, mas é algo impressionante, porque ele é tão marcado que. Ah, tá. Eu vou pedir licença para vocês para ler uma abertura de um texto dela, que fica na página 190 aqui do Primavera para Flores Negras. Tem gente que está falando que está cortando. Será que é a minha fala? Aqui acho que tá ok. Tá ok? Tá. Gente, qualquer coisa vocês vão falando aí pra gente ter uma noção do que tá acontecendo, por favor. Beleza. Ela vai dizer, o texto dela foi escrito em 1980 e se intitula Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Abre aspas. Foi então que uns brancos muito legais nos convidaram para uma festa deles, dizendo que era pra gente também. Negócio de livros sobre a gente. A gente foi muito bem recebido e fomos tratados com muita consideração. Chamaram até a gente para sentar na mesa onde eles estavam sentados, fazendo um discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Era todo gente fina, educada, viajada por esse mundão de Deus. O pessoal sabia das coisas. E a gente foi sentar lá na mesa. Só que estava cheia de gente que não deu para a gente sentar junto com eles. Mas a gente se arrumou muito bem, procurando umas cadeiras e sentando bem atrás deles. Eles estavam tão ocupados ensinando um monte de coisa para a criolê da plateia que nem repararam que se apertasse um pouquinho, até dava para abrir um espacinho e todo mundo sentar junto na mesa. Mas a festa foi eles que fizeram. E a gente não podia bagunçar com com a festa, né, logo na chegada. A gente tinha que ser educado. E era um discurso e mais discurso, e tudo com muito e muito aplausos. Foi aí que uma neguinha que estava sentada junto com a gente deu uma de atrevida.
tinham chamado ela para responder uma pergunta. Mas aí a neguinha se levantou, foi lá na mesa para falar no microfone e começou a reclamar por causa de certas coisas que tratavam o acontecimento na festa. Estava armada a maior bagunça. A negrada parecia que estava esperando por isso para bagunçar tudo. E era um tal de falar alto, de gritar, de vaiar, que nem dava para ouvir direito, nada mais. Tá na cara que os brancos ficaram com raiva. Tinham chamado a gente para a festa de um livro que falava da gente e a gente se comportava daquele jeito. Catimbando, tinha chamado e a gente se comportava daquele jeito, catimbando a discurseira deles. Aqui catimbando uma expressão bem do futebol, né? Ela era flamenguista, assim, doente, muito emocionada por conta também do irmão. Teve uma hora que não dava mais para aguentar, deixa eu ver, catimbando, onde já se viu? Se eles sabiam da gente mais do que a gente mesmo, se estávamos ali na maior boa vontade, ensinando uma porção de coisas para a gente da gente, teve uma hora que não deu mais para aguentar aquela zoada toda da negrada, ignorante e mal educada. Era demais. Foi aí que um branco enfesado partiu para cima do crioulo que tinha pegado no microfone para falar contra os brancos. E a festa acabou em briga. Agora, aqui para nós, quem tem culpa? Aquela neguinha atrevida? Ora, se não tivesse dado com a língua nos dentes, agora está quietinha, agora está queimada entre os brancos. Malham ela até hoje. Também, quem mandou não saber se comportar? Não é à toa que eles vivem dizendo que preto, quando não caga no prato, caga na saída. E aí, ela inicia, senhoras e senhores, um texto fantástico. Como essa, isso foi só epígrafe do texto. Então, ela tinha uma sacada de um atrevimento, de uma coragem para escrever isso e uma ironia, porque é engraçado esse texto, é engraçada a forma como ela narra pra gente a festa do pessoal branco que ia falar de nós e que aí não deu para nos botar na mesa, mas botou lá para trás em algum lugar. Ela tinha essa possibilidade, essa capacidade. E os conceitos que ela vai cunhar também vão ter essa pegada, né? Essa batida de uma mulher livre, corajosa e aguerrida. Tanto que eu perguntei para o filho dela, pro Rubens, o que tu mais lembra na tua mãe, né? Ele disse, eu acho que tu mais lembra a coragem. Minha mãe nunca chorou, eu nunca vi a minha mãe chorando. E eu achei aquilo tão impressionante, porque o meu filho já deve ter me visto chorar várias vezes, né? Mas tendo essa batida aí e lendo muito como ela fazia, ela vai reivindicar, então, a população negra e ela vai dizer isso, ela vai dizer que ela tem 4 grandes eixos na obra dela, né? Que é a classe trabalhadora, as mulheres, a população negra e a população indígena. Ela diz isso nos textos dela. Olha, eu trabalho falando sobre esse pessoal aí
que fez esse país e que está na clandestinidade da história e na periferia do conhecimento. Então, ela vai reivindicar isso de uma forma muito forte. Dou uma pausa ou continuo? Então, a gente já passou de 50 minutos de live. Então, eu vou falar o seguinte para a galera. Caso vocês tenham perguntas ou algum comentário, vocês deixam aí que eu vou continuar trocando ideia com a Amanda nesses últimos minutos. E aí a gente vai vendo que dá para responder. Mas agora, aproveitando esses poucos minutos que a gente ainda tem, Amanda, eu queria que você falasse de forma um pouco mais sucinta, talvez, o que você acha, assim, da prática docente? O que você tem a dizer para a gente a relação de educação e feminismo no espaço escola, na sala de aula, por exemplo? É uma pergunta que daria uma outra live, porque Sim. A docência, ela se tornou feminina, né? A docência passou a ter sexo. E por esse é um dos motivos, a feminização do magistério, e isso nos escreveu o Acira num livro bem bom. Por esse motivo, é uma profissão tão desvalorizada, né? Porque o que vai para a mão das mulheres é impressionante que nesse movimento de estar na mão dos homens e para a mão das mulheres, desvaloriza, inclusive desvaloriza financeiramente. Nós temos, então, as profissões onde estão as mulheres, as profissões menos remuneradas, com mais exploração e todas essas coisas que vocês já devem saber. Dito isso, eu acho que é muito importante da gente entender a docência como um espaço, então, majoritariamente feminino. O que isso implica na nossa vida e neste trabalho que vira periférico, porque vai para a mão das mulheres. E quem que vai fazer esse conhecimento? Quem que vai botar isso em teoria para que a gente possa academicamente conhecer? Quem faz isso são as feministas. Então, esse movimento aí entre feminismo e educação formal e docência, para mim, ele é fundamental. E também porque a gente precisa construir uma sociedade melhor. E o feminismo, ele fala sobre isso, sobre construir uma sociedade melhor, não só para as mulheres e para os homens também. Então, o feminismo é um movimento social que é importante para todas, né? Para uma sociedade mais igualitária e mais justa. Para encerrar, Amanda, como você disse, você fez sua pós no México. Qual é a sua percepção do feminismo e da figura mulher no sentido para além do Brasil? Então, eu fiz um doutorado, eu fiz uma parte do meu doutorado no México, na Universidade Autônoma do México, e foi uma experiência bem interessante, porque eu saí do Brasil como sendo uma feminista super radical. Ai, lá vem a Amanda de novo. E quando eu chego no México, eu vejo que eu sou uma feminista super light. Fui piorando com o tempo, né? Mas o feminismo no México é um feminismo muito, muito aguerrido, muito mesmo. As feministas mexicanas, tá aí Eli Barto, que foi minha orientadora, Marcela Lagarde, muitas outras, né, feministas. Mas um ponto muito importante no feminismo do México é que o movimento feminista está na mão das mulheres. O movimento de mulheres, os estudos de gênero,
os estudos de mulher, ele não está na mão dos homens, ele está na mão das mulheres. Então, os homens falam muito sobre masculinidade, ok. Temos muitos homens pró-feministas, ok também. Mas o seguinte, na hora de sentar na mesa mesmo e de fazer discussão política, social e acadêmica, é feito por mulheres, está na mão das mulheres. O que no Brasil isso é feito, isso tomou uma proporção diferente, mas é um feminismo maravilhoso. Adoro os mexicanos. Sou um pouco mexicana. A gente ainda não tem perguntas, a Daniele agradece pela generosidade. Eu acredito que é porque você não deixou a gente ter dúvida. Eu, pelo menos, fiquei com vontade de escutar mais. Eu acho que se tivesse mais tempo, a gente escutaria mais. E eu quero agradecer pela disponibilidade, pela atenção que você teve comigo e com o grupo antes da live acontecer, porque houve uma troca. Quero agradecer também à professora Daniele, coordenadora do grupo, pelo convite. Agradecer o grupo GIAF também pelo apoio, pelas trocas. Agradecer o pessoal que ficou acompanhando a gente. E dizer que eu gostei muito de participar dessa live, de fazer esse intermédio, porque foi uma live para mim muito rica. Você trouxe bastante referenciais teóricos, você trouxe materiais. Então, eu fico muito feliz. Eu estava nervosa e eu fiquei calma. Mas nesses últimos minutos, a Daniele pediu para você falar um pouco da parte indígena. A gente tem 2 minutos, eu acho, né? Porque senão o Instagram corta a gente. Mas Sim. assim... Eu vou dizer para vocês o seguinte, leiam Lélia Gonzalez. Leiam Lélia Gonzalez, procurem aí no Google Lélia Gonzalez, tem muita coisa. E tem os livros, né? Tanto Primavera para Flores Negras e Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Ela merece ser lida. Ela precisa ser lida por nós. E aí, a Daniele, depois eu ligo para ela. Sim, depois a gente, precisando, a gente faz uma troca de novo. Acho que foi muito bom e importante essa troca do grupo Lélia Gonzalez com a educação descolonizadora. Deixa eu ver se tem mais alguém falando alguma coisa. Acho que é isso. Eu quero muito agradecer. E obrigada, Amanda. Imagina, eu que agradeço. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Até. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.